Sistema Financeiro Nacional, logo, ela não pode aplicar essas taxas, né, que são publicadas aí pelo Banco Central. Então, nesse caso, nós também conseguimos aí grandes acordos em relação a isso, porque com isso nós vamos aplicar o quê? A Selic, né? Nós aplicamos a Selic, e nisso dá muito mais de 150% que nós falamos aqui, né? Um exemplo, igual esse exemplo que eu dei de 19%, né? Que essa administradora estava cobrando. Essa administradora, ela não está no rol lá do Sistema Financeiro Nacional. Logo, ela não pode aplicar as taxas lá do Banco Central. Ela teria que aplicar a Selic. A Selic, ela está aí na margem de 2%, né? 2% e pouquinho. Então, olha aí a proporção do 19% que ela estava cobrando o consumidor para os 2% que deveria ser. Então, quando nós fazemos essa apuração, às vezes o cliente que o consumidor que estava devendo lá 20, 30 mil de cartão de crédito, ele acaba ficando credor do banco. O banco acaba tendo, banco não, né, da administradora. A administradora acaba tendo que devolver para ele dinheiro, ao invés dele ter que pagar, ele tem a receber. Por quê? Porque as taxas de juros que foram cobradas dele no uso lá do rotativo foi de 19%, mas deveria ter sido o quê? Selic, 2%, 3%. Né? Então, nós identificamos também grande abusividade. Nós temos hoje aí muitas lojas que cedem cartões, né? Não vou citar nome de nenhuma, mas tem muitas lojas aí que é administradora de cartão, né? Então, essas administradoras não está vinculada a banco, não pode aplicar as taxas que são publicadas lá por Banco Central. Outro detalhe, quando faz o parcelamento, nós sabemos que aí é embutido juros compostos, né? Se elas não são instituições financeiras, elas não podem aplicar juros capitalizados de forma composta, tem que ser juros de forma simples. Então, com isso aí, nós conseguimos também ajudar aí muitos consumidores em relação a isso. Que bom, o consumidor, ele está vendo que a fatura dele está muito alta, vendo que a fatura dele está impagável, procurar um advogado para poder entrar aí de forma judicial e procurar também um perito para que seja feito o cálculo e detectar essa abusividade aí. É sempre importante o consumidor não ficar pagando juros aí de forma abusiva. Doutores, dentro quando a gente fala assim de juros, parcelamento, hoje em dia tem a opção do parcelamento automático. Então, a pessoa vai pagar a fatura dela, às vezes ela não está com o valor integral, ela paga ali o valor que ela tem em mãos, às vezes 50%, 60%, 30%, 40% ali do valor total da fatura. E o que acontece? A administradora do cartão de crédito, vou falar de administradora, pode ser instituição bancária também, ela parcela aquele valor lá em determinadas vezes que o cliente não tem interesse, muitas vezes naquele parcelamento, e depois, quando ele percebe, ele está preso naquela situação, né, daquele parcelamento que se deu, abre aspas, de forma automática, e, às vezes, ele chega assim, desesperado, eu não quero, porque, por exemplo, uma conta no valor de R$500, lá, fatura no valor de R$500 no mês, ele pagou 250, com esse parcelamento ele vai pagar 900 e pouco depois. Como que o cliente deve proceder diante dessa situação? Cliente não, a pessoa lá é um cliente. Eu posso... Pode falar, doutor Ronan. Eu vou passar a estratégia que eu já uso há bastante tempo, né? Já são mais de 20 anos que eu uso uma estratégia muito interessante. Para você se livrar do cartão de crédito, também poderia ser outro tipo de contrato bancário. Eu estou falando do ponto de vista estratégico, tá, gente? Não estou falando do ponto de vista jurídico, não. Do ponto de vista jurídico, você pega a petição inicial, você tem os argumentos lá, você tem a tese, equilíbrio contratual, função social do contrato, a dialética do advogado joga. Eu estou falando da questão da estratégia. Você que não é advogado aí, como é que eu faço para me livrar do cartão de crédito? Eu fui lá, ter uma dívida junto a uma administradora de cartão, uma entidade bancária, enfim, como é que eu quero se livrar? Ela fez um plano de pagamento lá, 12 parcelas, 24 parcelas. Primeiro passo, mandar fazer o cálculo. Igual a doutora Roseli colocou, o cálculo é fundamental, é o nosso norte, né, o nosso direcionamento. Eu tenho que saber quanto que é o valor correto. Evidentemente, estabelecendo uma linha, né, um parâmetro, né? Qual é a linha que eu uso em homenagem ao equilíbrio contratual? Juros não capitalizados,
juros linear, né? E a questão da limitação